um certificado de participação exclusivo para colocar no currículo. Agora, antes de começarmos oficialmente, para que a gente tenha uma troca ainda mais rica durante as aulas, fica aqui o meu convite para você deixar as suas dúvidas nos comentários e o que mais você quiser dividir comigo e com a turma. Agora, o último recado. Se você realmente estiver interessado em dar os seus primeiros passos na carreira em ESG, é importante assistir a todas as aulas até o final, ok? Agora sim, vamos começar. Para deixar todo mundo na mesma página, vou começar do começo e explicar o principal conceito do nosso treinamento. Afinal, o que é ESG? ESG significa Environmental, Social and Governance, traduzindo para o português ambiental, social e governança. Mas na prática, o que significa? Basicamente, é um conjunto de ações, estratégias e métricas adotadas pelas empresas para que seu desenvolvimento cause impactos mais positivos no meio ambiente, seja socialmente mais justo, consciente e inclusivo e também seja mais responsável e transparente nas suas tomadas de decisão. A sigla em si surgiu em 2004, depois de uma provocação feita pelo então secretário-geral da ONU, Kofi Annan, a 50 CEOs de grandes instituições financeiras. Como é possível integrar os fatores ambientais, sociais e de governança no mercado de capitais? Isso ficou registrado em uma publicação chamada Who Cares Wins, do Pacto Global da ONU, em parceria com o Banco Mundial. E a partir daí, o resto foi história. Isso porque a publicação teve um efeito de divisor de águas para empresas de todos os setores no mundo, já que redefiniu as bases do que é considerado investimento sustentável. Por volta desse mesmo período, no início dos anos 2000, a UNEP Finance Initiative também publicou outro documento de grande repercussão, o relatório Freshfield, que ressaltava a importância das iniciativas ESG como forma de avaliar uma empresa sob a ótica financeira. De lá para cá, o termo ESG foi adicionado ao dicionário corporativo e as pautas relacionadas a meio ambiente e à sustentabilidade começaram a ganhar cada vez mais relevância nos negócios, passando a incluir também as questões sociais e de governança. E como o tempo mostrou, não foi algo passageiro, já que essas pautas passaram a ocupar cada vez mais espaço na agenda das empresas, sendo consideradas critérios importantes para suas decisões financeiras, estratégicas e de investimento. Agora, para ficar ainda mais palpável para você entender como isso acontece na prática, quero destrinchar cada um dos pilares do ESG. Sim, pois cada letra da sigla abarca todo um universo de questões com seus próprios desafios e oportunidades. Dentro do pilar ambiental, o E de Environmental, as principais questões são a emissão de gases de efeito estufa e o aumento da poluição, as mudanças climáticas, o uso eficiente da água e a restrição de recursos hídricos, a gestão de resíduos e a preservação da biodiversidade. Esses são só alguns dos grandes problemas que enfrentamos hoje na esfera ambiental. Já no pilar social, as pautas de maior relevância são desigualdade social, diversidade e inclusão, impactos nas comunidades, responsabilidade com clientes, saúde e segurança dos colaboradores nas empresas, direitos dos trabalhadores e rastreabilidade da cadeia de fornecedores. Por último, no pilar de governança, podemos considerar como temas mais prioritários compliance, transparências, valores e cultura de uma organização, gestão de riscos, ética, planejamento de longo prazo e relacionamento com todos os stakeholders. É bastante coisa, né? Como eu disse, dentro de cada pilar há um universo repleto de temas que podem ser trabalhados por uma empresa. Aqui eu destaquei só algumas das questões mais relevantes. Mas olha, no final das contas, a grande sacada é entender que tudo isso faz parte de um universo ainda maior, a sustentabilidade. É bem importante que você entenda que sim, existe uma diferença entre os dois. A sustentabilidade em si abarca o ESG, mas vai muito além. É a busca por um desenvolvimento econômico, social e ambiental
mais equilibrado e sustentável em todas as esferas da sociedade e não apenas no meio corporativo. Tudo com o objetivo de garantir que as necessidades do presente sejam atendidas, mas ainda sem comprometer as gerações futuras. É por isso que existem, por exemplo, os chamados 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que foram definidos pela ONU para que os países do mundo como um todo adequem o seu desenvolvimento aos princípios de sustentabilidade. Já o ESG, por sua vez, representa o como, ou seja, a forma de mensurar a performance das empresas nos pilares ambiental, social e de governança, para que assim o seu desenvolvimento seja cada vez mais sustentável. Tudo para, de fato, inserir a sustentabilidade na estratégia da empresa, entendendo seus desafios, traçando planos de ação, colocando os projetos em prática e medindo seus avanços. Mas não se engane, nem todas as empresas vão precisar ter um plano de ação para cada ponto dessa agenda. É claro que todas precisam olhar para as questões ambientais e sociais e também ter uma governança sólida. Mas ESG não é uma receita de bolo com ingredientes e medidas iguais para todos. É aí que está o pulo do gato e talvez um dos principais diferenciais de um bom profissional da área. Para ter boas práticas de ESG em uma empresa, é preciso saber identificar e definir o que é mais prioritário para o seu negócio, levando em conta fatores cruciais como o seu setor e o tamanho da sua empresa, por exemplo. É o que chamamos de materialidade, ou seja, entender o que é material para a sua companhia e, a partir disso, agir para endereçar esses pontos. Na próxima aula eu vou te explicar melhor esse conceito, mas por enquanto só queria reforçar duas coisas. ESG é uma sigla de apenas 3 letras, mas que abarca uma variedade gigantesca de questões dentro de cada pilar, todos dentro de um universo ainda maior, a sustentabilidade. E para cada empresa sempre vai haver uma questão mais prioritária que a outra. E você vai ver com os cases que eu vou mostrar aqui que muitas vezes uma questão se entrelaça ou esbarra na outra. É por isso que essa sigla ganhou tanta força, pois reuniu temas que até então andavam separados, mas que fazem muito mais sentido andando juntos. No final das contas, ESG se resume em fazer a coisa certa e construir relacionamentos duradouros. Então, partindo dessa premissa, as empresas precisam se perguntar, primeiro, como a minha organização usa o seu negócio para gerar impactos mais positivos para o planeta? E segundo, como se relaciona com os seus parceiros e com a sociedade? E terceiro, no seu planejamento estratégico, ela entende qual é o seu propósito? O mais interessante é que, segundo especialistas, toda essa revolução acabou dando início a uma nova era na história da humanidade, a chamada sexta onda de inovação, conhecida como a onda de sustentabilidade. Essa é a teoria que está roubando a atenção de especialistas e empresários no mercado. Para entender melhor, deixa eu te mostrar de onde vem essa ideia e como se comportaram as outras ondas que já passaram. A teoria das ondas de inovação foi criada pelo economista e cientista político austríaco Joseph Schumpeter, um dos economistas mais importantes do século XX. Ele foi um dos primeiros a considerar as inovações tecnológicas como motor do desenvolvimento capitalista, e os seus estudos se tornaram referência para o empreendedorismo e para o desenvolvimento econômico. É ele o autor da frase: capitalismo estabilizado é uma contradição em termos, o que, em outras palavras, significa que o capitalismo está em constante evolução. Evolução essa que, segundo ele, acontece em ondas, cada uma marcada por uma grande transformação que faz o capitalismo como um todo evoluir e se adaptar aos novos tempos. É daí que vem as ondas de inovação, um conjunto de eras que representam verdadeiros divisores de água da história da humanidade. Nos últimos 2 séculos já passamos por 5 grandes ondas. A Revolução Industrial foi a primeira, caracterizada pelo surgimento das fábricas de produção, principalmente a têxtil, e pelo uso da força hidráulica e do ferro.
Uma das invenções mais importantes desse período, que talvez poucos conheçam, foi a water frame, a máquina de fiar hidráulica que transformava a fibra de algodão em fio, criada pelo fabricante inglês Richard Arkwright. Em seguida veio a idade do vapor. Essa segunda onda foi marcada pelas máquinas a vapor, ferrovias e uso do aço, além de ter impulsionado o crescimento urbano. A era da eletricidade foi a terceira onda. Foi a época de ouro do Fordismo, modelo de produção criado por Henry Ford. Nesse período surgiram as linhas de montagem, os motores a combustão, a eletricidade e o uso de produtos químicos. Já a quarta onda é chamada de produção em massa, e foi nessa fase que vieram os primeiros produtos eletrônicos, petroquímicos e também os primeiros aviões. Por fim, a quinta onda é a das redes e tecnologias de informação e comunicação, que marcou a chegada da internet, dos softwares e das redes sociais. Bill Gates, Steve Jobs e Mark Zuckerberg são alguns dos nomes mais importantes desse período. Schumpeter fez história ao considerar a figura das pessoas de negócio, da inovação e da constante destruição como pilares do capitalismo. Sua teoria acabou reformulando todo o conceito de crescimento e desenvolvimento econômico da sua época. Bem, eu fiz toda essa viagem no tempo pelas ondas de inovação só para te dar uma dimensão da importância do que estamos vivendo agora. Como eu te falei agora há pouco, segundo especialistas que se baseiam na teoria de Schumpeter, neste exato momento nós estamos surfando a sexta onda, a onda de sustentabilidade. Um ciclo marcado pelo surgimento de tecnologias e modelos de negócios mais sustentáveis, conscientes e responsáveis com a sociedade e com o planeta. Agora, como em todas as outras eras, há uma série de fatores que levam à formação de uma nova onda de inovação. No caso da onda de sustentabilidade, temos 3 fatores que estão fazendo com que esses temas venham à tona com tanta importância e urgência, principalmente para as empresas. A começar pelo primeiro fator, a crise climática. Em 2015, foi assinado o Acordo de Paris, responsável por firmar o compromisso de limitar o aquecimento global a 2 graus Celsius e, de preferência, 1,5 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais. Isso foi um grande marco na história, pois deixou o mundo todo a par da urgência das questões climáticas. Desde então, os empresários estão cada vez mais conscientes de que, se não houver recursos naturais, não há empresas, não há negócios, não há vida. Estão constatando que priorizar a sustentabilidade não é só algo que pega bem para a imagem da empresa, mas sim algo que interfere diretamente na saúde financeira e longevidade dos seus negócios, o que nos leva ao segundo fator, o fator econômico. Hoje em dia, executivos e empresários do mundo todo já estão se conscientizando de que, se não adequarem suas empresas às diretrizes ESG, eles correm o risco de perder investimentos milionários ou até bilionários. Assim como o Acordo de Paris foi um marco internacional para os governantes, no âmbito financeiro também houve um acontecimento que foi divisor de águas nesse sentido. Foi quando Larry Fink, o CEO da BlackRock, a maior gestora de investimentos do mundo, com mais de 7 trilhões de dólares em ativos, se posicionou de forma categórica em relação às práticas sustentáveis. Ele declarou que iria cobrar e responsabilizar empresas que não promovessem práticas ambientais, sociais e de governança. Nas palavras dele, quando acharmos que as empresas e conselhos não estão produzindo divulgações de sustentabilidade eficazes ou implementando estruturas para gerenciar essas questões, vamos responsabilizar os membros do conselho. Seu posicionamento foi histórico e gerou um impacto mundial, ainda mais vindo da maior gestora de ativos do mundo. Já foi um alerta de que as coisas não iriam mais ficar só na teoria e no discurso. Dali para frente, outros grandes nomes do mercado também passaram a reforçar essa postura. Bill Gates, o fundador da Microsoft, por exemplo, lançou em 2021 o seu livro Como Evitar um Desastre Climático, onde ele propõe um plano para zerar as emissões de gases de efeito estufa no mundo e evitar uma catástrofe climática. O atual CEO da Microsoft, Satya Nadella,
também declarou: o capitalismo estará fundamentalmente em perigo se as empresas não agirem sobre as mudanças climáticas. A sustentabilidade é uma prioridade existencial para a nossa sociedade e para todos os negócios hoje. E esses discursos já se refletem na prática. Hoje, o mercado ESG já movimenta mais de 35 trilhões de dólares no mundo, um montante maior que o PIB da China, Japão e Alemanha juntos. Até o ano que vem, em 2025, é esperado que esse número salte para 53 trilhões de dólares. Para você ter uma ideia, a cada 3 dólares investidos globalmente hoje, um vai para ativos ligados à sustentabilidade. E no Brasil não é diferente. Hoje já temos vários índices focados em ESG na Bolsa Brasileira. O Índice de Sustentabilidade Empresarial, um dos mais conhecidos, superou o Ibovespa de 2006 a 2021 com rentabilidade de 25% superior. E nos últimos anos, 90% do PIB global já se comprometeu em neutralizar as suas emissões líquidas de carbono, um compromisso conhecido como Net Zero, ou seja, não é ativismo nem filantropia, é o que vem sendo chamado de novo capitalismo, o capitalismo de stakeholders. Caso você ainda não tenha ouvido falar desse termo, vou explicar melhor agora, já que vamos usar esse conceito bastante daqui em diante. Primeiro de tudo, stakeholders são todos os indivíduos e organizações impactados de alguma forma por uma empresa, como clientes, fornecedores, colaboradores, a sociedade e a comunidade local. Agora, o capitalismo de stakeholder em si foi definido assim pelo CEO da BlackRock. Capitalismo de stakeholder não é sobre política, não é uma agenda ideológica ou social. É capitalismo impulsionado por relações entre a empresa e seus funcionários, clientes, fornecedores e comunidades, onde os dois lados se beneficiam e a sua empresa prospera. Nesse novo modelo de capitalismo, empresas que já estão aplicando as diretrizes ESG na prática já estão colhendo os frutos, e as que não estão também já sentem as consequências na pele. É claro que sempre vão existir aqueles que se recusam a enxergar a urgência do tema no mundo e negam a importância dessas pautas. Mas não se engane, aqui no Brasil mesmo, por exemplo, nós vimos casos recentes que abriram bem os olhos de empresas, governos e consumidores por todo o país para as práticas ESG, principalmente no que se refere às questões de governança, o que deixou ainda mais claro que hoje em dia não dá mais para ficar só no discurso. É preciso ação, colocar as diretrizes realmente em prática, porque a cobrança por parte de clientes, investidores e da sociedade como um todo está cada vez maior. E é justamente este o terceiro fator que torna o tema ESG tão fundamental para as empresas hoje: os consumidores. O público está de olho no que as empresas realmente estão fazendo para se adequar aos critérios ESG, isto é, para além do discurso. As pessoas estão cada vez mais atentas ao que as empresas estão realmente fazendo para se adequar às práticas ESG para além do mero discurso. Você já deve ter percebido, os consumidores estão evitando cada vez mais se envolver com marcas que não seguem boas práticas ESG. Você já ouviu falar da famosa economia do cancelamento, que está se popularizando cada vez mais? Pois é, ela não poupa o mercado e também vem acompanhada de uma série de riscos reputacionais e financeiros para as empresas. Para você ter uma ideia, a pesquisa Future Consumer Index da consultoria Ernst & Young mostrou que os impactos ambientais e a sustentabilidade estão cada vez mais considerados pelos consumidores ao redor do mundo. Entre os brasileiros, 73% estão migrando para alternativas sustentáveis nos produtos que compram. Especialistas em sustentabilidade ainda afirmam que 40% do valor de mercado de uma empresa está ligado à sua reputação e às práticas ESG, ou seja, preço já não é mais o único fator determinante na decisão de compra. Muitos consumidores, inclusive, estão mais dispostos a pagar um valor mais alto por produtos que sejam comprovadamente sustentáveis. Quer ver só? Olha o caso do Mercado Livre.
A plataforma de e-commerce tem apostado cada vez mais na venda de produtos sustentáveis e os resultados dessa estratégia têm sido bem positivos. Nos últimos 6 meses, com dados coletados entre milhares de usuários do Mercado Livre na América Latina, as buscas por produtos sustentáveis na plataforma dobraram tanto no nosso país como no continente. O consumo desses itens cresceu 40% no Brasil, ficando acima da média da América Latina, que teve um crescimento de 30%. Na prática, isso significa que mais de 4,4 milhões de pessoas compraram mais de 7,6 milhões de produtos considerados sustentáveis na América Latina no ano passado, sendo que os consumidores do Brasil representam 60% desse total. E quer saber quais são os itens mais buscados por eles? Bicicletas, painéis solares, garrafas térmicas, cápsulas reutilizáveis e até fraldas ecológicas. Bem interessante, né? É o reflexo de uma mudança no padrão de consumo e no perfil dos consumidores nos dias de hoje. As gerações Y e Z estão se tornando cada vez mais representativas na sociedade e, mais do que qualquer outra geração, dão muito mais preferência a marcas com um propósito ambiental e social bem definido, tornando-se leais a elas. Pensando em carreira, esse também é um diferencial considerável quando o assunto é atração de talentos nas empresas. Mais de 60% dos millennials, também conhecidos como geração Y, são mais fiéis e se sentem mais inspirados trabalhando em empresas com boas práticas ESG, segundo uma pesquisa recente da consultoria Korn Ferry. E a questão é levada a sério mesmo. Na Europa, por exemplo, um movimento de demissões em massa tem chamado a atenção e impactado não só o mercado de trabalho global, mas também o brasileiro. É o que chamam de climate quitters, profissionais que desistem de empregos que não compartilham dos seus valores em relação ao meio ambiente. Isso tem criado um sinal de alerta para que empresas trabalhem mais em cima das práticas ESG e alinhem melhor as expectativas com os seus colaboradores. Tudo isso reforça a ideia de que a lealdade dos clientes tem se tornado ouro no mercado, um critério realmente crucial para qualquer companhia que queira se manter competitiva. Isso porque, no final das contas, o capitalismo de stakeholders se baseia em relações duradouras e a lealdade dos clientes é um dos principais drivers de crescimento de uma empresa, já que clientes leais se tornam embaixadores da marca e ajudam a atrair novos clientes. Não à toa, uma das principais métricas ESG é o NPS, o Net Promoter Score, uma métrica de lealdade bastante usada no mercado para medir a satisfação dos clientes em diferentes aspectos numa escala de 0 a 10. Todo esse cenário de urgência climática, grandes investimentos e cobrança dos consumidores já fez com que as empresas começassem a agir e a mudar suas prioridades. São inúmeras as iniciativas que esses agentes têm encabeçado no mundo, com resultados bastante positivos. Só aqui no Brasil, por exemplo, 95% das empresas têm ESG como prioridade nas suas agendas, segundo a BERJ. No Fórum Econômico Mundial de Davos do ano passado, a sigla foi destaque entre os maiores líderes empresariais e políticos do mundo. Nas últimas edições da COP, a maior conferência sobre questões climáticas do mundo, a participação do setor privado só tem aumentado. E neste ano, a agenda de conferências e eventos sobre sustentabilidade, tanto no Brasil como ao redor do mundo, já começou o ano cheia, contando com a presença de cada vez mais governantes e empresários. Segundo essa pesquisa do Pacto Global da ONU, em 2019, a sigla contava com 4 mil menções na internet, número que saltou para 109 mil registros só nos primeiros meses de 2023. Fazendo as contas, é um aumento de mais de 2.000%. E para que não haja dúvidas mesmo, em um relatório recente, o Fórum Econômico Mundial também cravou: o futuro dos negócios é digital e sustentável. Mas sabe qual é a melhor parte? Esse futuro já se tornou realidade. E isso se reforça, por exemplo,
nessa pesquisa global da Ernst Young. Segundo a consultoria, hoje as divulgações ESG das empresas já influenciam as decisões de 99% dos investidores no Brasil. Ao redor do mundo, 93% dos investidores levam ESG em consideração na hora de investir em negócios. Entre os empresários executivos, 83% dos 1.200 CEOs entrevistados em outro estudo da EY consideram que os riscos ESG e de sustentabilidade vão impactar o desempenho dos seus negócios nos próximos 12 meses. 59% das companhias brasileiras que estão inovando em ESG também estão expandindo seus negócios. Os retornos financeiros gerados pela sigla também já enchem os olhos. Empresas com boas práticas ESG já tiveram retornos 615% superiores ao Ibovespa nos últimos 12 anos. É por isso que cada vez mais empresas estão se empenhando em divulgar as suas iniciativas ambientais e sociais, pois já sabem o quanto isso interfere na imagem da empresa e nos negócios.